E hoje eu começo aqui conversando com a doutora Adriana Prete, advogada há mais de 25 anos, professora universitária, está no seu 4º mandato na diretoria da OAB de São Bernardo do Campo, é vice-presidente e hoje responde interinamente como presidente da OAB de São Bernardo. Seja muito bem-vinda. Obrigada, Fran. Queria agradecer o convite, né? O convite da TV Passos, ABC, o seu convite. Fran, Manuel, é um prazer estar aqui hoje para a gente conversar sobre várias coisas importantes, temas importantes, polêmicos alguns e muitos temas que precisam ser discutidos, né? Obrigada pelo convite. Muito obrigada. Tenho certeza que a gente vai ter um programa incrível hoje. Com certeza. E eu queria começar aqui, antes de começar a nossa conversa, eu quero agradecer os nossos patrocinadores, que são as empresas que investem aqui no nosso trabalho, que estão sempre com a gente. Muito obrigada. O Grupo Motiró é uma construtora e incorporadora e está com lançamentos aqui na região. São imóveis com 2 e 3 dormitórios, condomínio clube, uma infraestrutura completa para você e para sua família. Na hora de realizar o sonho da casa própria, entre em contato com o Grupo Motiró. Eles têm uma opção perfeita para você. O Grupo Deluca é uma empresa que trabalha com mão de obra especializada. São equipes treinadas com supervisão 24 horas, atendimento rápido pelo WhatsApp, seja para condomínios, empresas, clínicas, hospitais. Você pode contar com toda a segurança, agilidade e economia. Quer facilitar a sua rotina? Fale com a Deluca, que eles cuidam de tudo para você não se preocupar. E agora eu quero falar da Fami Brindes, empresa especializada em brindes personalizados. Se você precisa brilhantar o seu evento, a sua empresa, entre em contato com a Fami. Aqui eles mandaram pra gente caderno, copo, caneca e tem mais uma infinidade de brindes lá. Entre em contato com a Fami, que eu tenho certeza que eles vão encontrar o brinde perfeito para o seu evento. E ao meu lado aqui, Manuel Alves. Com muita alegria, com muita emoção nesse podcast, que é um bate-papo, né? A gente fala, a gente tá em casa tomando um café. E olha, doutora, antes de mais nada, mais uma vez agradecer, a senhora sempre está convidada. Então já vamos começar, que a senhora já abrilhante esse bate-papo, falando dos 59 anos da OAB, que comemora aí hoje o aniversário da OAB. Verdade, hoje então, dia 12 de setembro de 1966, foi inaugurada ali a casa, né, da nossa cidade, a casa da OAB, Casa da Advocacia e da Cidadania, e hoje nós completamos 59 anos, então é uma data muito especial, para muitas lutas, vitórias, conquistas de todos os advogados da região, dos ex-presidentes, né, nós tivemos muitas pessoas que estão lá, o Manuel, que é um grande parceiro da OAB, um grande parceiro, está sempre conosco nos eventos, quantas cerimônias, Manuel, nós já tivemos E vamos estar sempre, nós tivemos a honra de ter o Manuel, com certeza. Então, eu até fiz um vídeo hoje e falei que venham os próximos 59, não é? Boa. É isso. Mas estamos muito felizes e aproveitar esse momento para agradecer a toda a advocacia de São Bernardo, a toda a advocacia da região da BCDM-RR, a advocacia de São Paulo, que sempre dá todo o suporte para que todo o grupo possa trabalhar, né? Porque, na verdade, o aniversário é da OAB, mas as conquistas e as lutas são de todos nós, porque de todos que participam diariamente, como você, eu e outros advogados que estão ali sempre, né? Você, cada um dentro da sua responsabilidade, da possibilidade de participação, não é? Dentro das funções que pode exercer, às vezes nos bastidores. Quantas pessoas, quantos advogados? Então, são mais de 7 mil advogados. É a 2ª maior subseção do estado de São Paulo. Então, assim, é uma subseção muito grande, né? Muito relevante para o estado de São Paulo. A gente tem uma força muito, muito grande aqui em São Bernardo na advocacia. Tem. E você viu, Fran, já começamos a trazer a doutora Adriana. Dia de festa, aniversário da OAB, comemoração, e é assim, é hoje, mas é pro mês todo, viu? E ano que vem tem que ter festão, né? Nós estamos já lá no presidente, eu sou presidente interina, mas o presidente está lá em Portugal, já vou mandar um recadinho para ele. Pode mandar. Ano que vem, Bertanha, estamos esperando aquela festa, doutor Bertanha. Doutor Bertanha. Exatamente, o doutor Bertanha esteve aqui conosco. Isso. Sim. Ele avisou, ele está lá no 3º Congresso Internacional Sociedade Digital e Inteligência Artificial.
tema super importante, Super relevante, importante. que precisa ser discutido hoje em dia, Sim, né? com certeza. Eu acabei de voltar, inclusive, hoje de um congresso de compliance e hoje a inteligência artificial, a tecnologia, ela está em todos os temas. Em todos Sim. os temas, o tempo todo sendo debatida, até porque ela está se desenvolvendo cada vez mais rápido, né? A Sim. gente às vezes imagina que vai demorar 2, 3, 5 meses. Não, de um dia para o outro vem uma nova inteligência que tem uma nova, um novo objetivo, que vai trazer uma nova ferramenta. As coisas estão acontecendo de uma forma muito rápida e a gente tem que acompanhar, né? Tem que Senão acompanhar. a gente vai ter o profissional aquele que sabe lidar com a inteligência e o que não sabe. É isso que vai diferenciar os profissionais, não só no direito, né? Em qualquer área. Ou você se adapta à tecnologia, ou você está fora do mercado, na minha opinião. Boa. E é Exatamente. verdade. O Dr. Bertan esteve aqui conosco falando assim do quanto a inteligência artificial ela tem ajudado, né, na parte assim de análise de processos, né? Às vezes são processos muito longos ali, você coloca na inteligência artificial, ele já vê para você os principais pontos. Então ele diminuiu o trabalho, às vezes acelerou, né, o Sim, trabalho com sim. algumas coisas assim, para analisar processo, até para ver questão de provas e tudo. Mas existe a questão também da responsabilidade no uso da ferramenta, Uhum. né, que é o que a gente tem discutido muito aqui. Sim. A ferramenta ela veio para auxiliar, né, o advogado. Ela não veio para fazer a função do advogado. Uhum. Sim. Então a gente vê muita gente, não, isso é fácil, é só pôr lá no ChatGPT ou numa outra ferramenta, ele faz o processo para mim. E inclusive, até o Dr. Bertan comentou com a gente que teve advogados que já estavam sendo penalizados por causa disso. Sim. Porque estavam entregando o processo todo feito no Jurisprudência ChatGPT. inventada. Exatamente, né? Uma série de informações erradas, porque fakes inventadas pela inteligência, né? Se ela não tem, ela não vai falar que, eu não sei. A inteligência não vai responder pra você, Manuel, não sei. Ela inventa. Ela inventa porque ela precisa te dar uma resposta, né? E aí o operador do direito, ele precisa ter o conhecimento para corrigir a inteligência, para saber ter raciocínio crítico, pensamento crítico, raciocínio lógico e conhecimento para corrigir, né? O que a IA fez. Essa é a real função nossa. E o Dr. Bertan colocou bem para mim e para a Fran, ele disse assim, é um complemento, é uma ajuda, mas você não pode depender. Ele falou, até a Fran estava falando de contrato de locação, falou assim, faz um contrato de locação, aí ele faz lá tal, lembra que até ele falou, faz um contrato de locação, tal. Ele falou, aí o Bertan falou, é interessante que o Dr. Bertanha, né, presidente da OAB, ele fez, eu fiz um contrato, aí eu perguntei, aí ele deu uma complementada para ajudar, mas eu falar assim, faça um contrato de aluguel, faça um contrato, sabe, tem que tomar muito cuidado, porque olha, gente, eu vou falar, o barato sai caro, sem advogado não se faz justiça, por isso você tem que consultar sempre um profissional bom, né, Fran, porque senão, doutora, o que acontece? Toma na cabeça. Inclusive, tem a questão da humanização, né? Porque assim, você chega para conversar com o seu advogado lá sobre um problema, ele vai te dar os caminhos que você deve seguir. Ele vai olhar e vai falar assim, olha, você pode ir pela direita, pela esquerda, pode seguir aqui no meio, né? E aí o cliente vai decidir qual é o melhor caminho para ele. A inteligência artificial, ela não tem essa sensibilidade. Boa, ela pode até trazer algumas sugestões, e algumas são muito válidas. Eu acho que realmente a inteligência, ela vem, a gente precisa saber utilizá-la, porque não tem como voltar atrás, não dá pra gente retroagir e falar, não quero mais. Mas ela é um assistente, ela pode ser um excelente assistente. Eu uso na minha advocacia, eu uso para dar aula, ela me ajuda a preparar aulas, ela me ajuda a revisar peças, ela me ajuda a trazer novas ideias, sugestões, mas vamos supor que de um dia para o outro, dá um boom aqui no mundo e acabou a inteligência artificial. Eu tenho que saber redigir ali, vamos fazer um contrato de locação sem nenhuma ferramenta tecnológica. Se você sabe fazer sem nenhuma, você sabe, de fato, você domina a inteligência artificial. Realmente, a gente não pode deixar que ela faça as escolhas, né, Fran? Porque realmente ela vai trazer uma série de sugestões e ela sugere, e são coisas que às vezes talvez a gente nem tenha de fato pensado. Mas aí você vai ter que analisar, será que aquilo é válido? Será que está dentro da lei? Será que está dentro do contexto do meu cliente? Será que está dentro do contexto do caso? E aí entra o humano por trás da máquina, realmente. A máquina não vai fazer
fazer isso por nós. Porque senão, daqui a pouco ela, como a doutora falou, acabou a internet, aí eu vou fazer até a cara. E agora, o que eu faço? É verdade, é isso que é o isso perigo, mesmo, porque você falou... Socorro! Cadê? Não- Então assim, você tem que dominar a máquina, não é a máquina te dominar. É verdade. É bom sim, ninguém vai voltar atrás, porque a internet domina o mundo, mas assim, mas você tem que saber, senta aí e faz, tá aqui ó, pá. É isso. Porque senão... Até, aí... por exemplo, no exame da OAB, não Isso. tem inteligência artificial, Pô, não como é tem que é essa tecnologia. Porque no exame da OAB, o que acontece? Você tem que fazer uma peça e mais Sim. 5 perguntas. Aí eu falo assim, inteligência, eu quero fazer uma apelação. Eu tô olhando ali pra falar, ó, inteligência, eu quero fazer uma apelação. E aí? Olha, faz a apelação e você só copia. E aí? Então, é esse tipo de coisa. Até pode ser que um dia mude, mas até hoje a OAB, na segunda fase, os alunos, os acadêmicos consultam o vademecum físico, né? Inclusive, eles têm que levar o vademecum. Ou seja, ele tem que saber manusear o vademecum, coisa que às vezes passa a faculdade toda e não aprende, ou porque, enfim, não prestou muita atenção naquele ponto, porque hoje, como a gente tem tudo no celular, Sim. né? Tudo aqui Você na não mão. precisa mais do físico, mas para a OAB vai precisar. E realmente, segunda fase, tem peça, tem as questões práticas, concursos públicos também são assim ainda, então pode ser que um dia se permita algum uso de tecnologia, eu acredito que isso deve acontecer no futuro, por exemplo, para fazer consulta com todos os outros bloqueados, só com acesso ao, talvez, não sei, estou pensando aí, mas ainda assim, a parte da redação, elaboração, Cognitiva. interpretação, o cognitivo tem que ser do candidato. Vai ser do candidato. A senhora é professora universitária. Sim. Agora ela me fez lembrar uma coisa. Quando eu fiz direito, que eu advoguei, agora eu vou contar uma que vocês não vão acreditar. Por isso que eu falo que é gostoso o podcast. Tinha um professor meu, que eu não vou citar o nome, professor de processo civil, ele falou assim, vocês querem prova com consulta ou sem consulta? Todo mundo, com consulta, com consulta. Aí ele falou, pode consultar o livro até Deus, mas não pode consultar o colega do lado. Aí ele deu essa prova. Gente, eu levei uma sacola de feira, de livro e tal. Se eu falar pra vocês, que eu não vou falar minha nota, porque eu só sei que eu consultei. Você foi bem? Não foi. Eu sei que a classe quase todo 1 ou 2, sabe aquele 1 ou 2 alunos foram bem, doutora? Mas assim, eu consultei tudo e não tinha nada, só Deus. Falei, Deus, vai ser minha nota. A hora que ele mostrou a nota lá, eu chorei, a média era 7. Aí a outra prova ele falou assim, consulta ou sem? Sem. Melhor sem. Porque era melhor, era mais fácil. E ele falava, aí um dia eu falei, doutor, posso fazer uma pergunta? Porque ele falou, mas eu tô dando uma dica, vocês estão... Eu falei, mas o senhor não deu? Eu falei, não, tá. E é incrível isso, né? A gente se apega porque tem que ter, não é cola, é consulta. E a gente acha Quando que você falou da OAB, eu o lembrei. simples fato do vademecum estar ali, que vai salvar a sua vida. Se você não souber mexer, não tiver estudado antes, não dominar as matérias que você precisa, como é que você vai ficar 5 horas lá no exame da ordem e não vai conseguir se encontrar? Não vai nem conseguir se encontrar, não sabe nem o que fazer. Então, assim, é um exercício de fato de estudo, de dedicação, de elaboração de ideias, né? Já que você falou 5 horas, 5 dicas que o advogado não pode cometer. No exame da ordem? Deixar de conhecer o vademecum. Não conhecer o vademecum. Dá o recado. Né? Então, vamos lá. 5 dicas para você que vai fazer o exame da OAB. Não conhecer o vademecum antes do dia da ordem. Deixar porque eles podem levar o vademecum e ele é todo marcadinho, né, com a legislação. Tem gente que faz isso 2 dias antes do exame da OAB. Não, você tem que começar a utilizar aquele vademecum que você vai usar antes, até para você se situar. Segunda dica, não vá para um exame da OAB sem ter feito provas anteriores. Você nunca fez exame da ordem, aí você chega lá no dia... o emocional e a pressão, a instabilidade de todas as questões do externo, né, exteriores, vão te deixar extremamente nervoso ou nervosa. Então, se você já fez, todas estão na internet, né, no site da FGV, pega pelo menos as 10 últimas provas, faz. Você vai chegar, já sei, de trás para frente, a ordem até das questões, embora não venha dividido, mas você já vai saber. Terceira, não estude as matérias que são secundárias, ou seja, de forma contrária, estude pelo núcleo duro, pela base. Às vezes o pessoal fala assim, mas eu adoro previdenciário. Tudo bem, você pode adorar previdenciário, mas para passar no exame da ordem, são só 2 questões de previdenciário. Então, não, você tem que estudar a base, civil, processo trabalho administrativo, constitucional e ética. Quarta dica. Quarta dica. Ética salva vidas.
Salva? Salva, Manuel. Conta pra mim, papai. Salvou a minha já, há Conta o 25 anos milagre. atrás. Conta. Não tem milagre, meu querido Manuel, não tem milagre. Tem que decorar, estudar. Eu não gosto muito dessa palavra, talvez você não goste também. Mas o negócio é, sim, tem que decorar uma parte, né? Entender outra. Mas você tem que saber o Código de Ética e Disciplina da OAB de cabo a rabo, de ponta cabeça, de trás para frente, e o Estatuto da OAB. Porque são 8 questões de ética, 8 questões das 40 que você vai ter que acertar para passar na primeira fase. Então, fazendo uma conta aqui rapidamente, se você gabaritar as 8, você já tem 20% garantido. Faltam só 32 das 72 que você ainda tem para fazer. Eu, na minha época, realmente, de fato, eu gabaritei ética e me ajudou muito, e eu não tenho vergonha de falar aqui, como não tenho vergonha de falar em nenhum lugar, que eu não passei no primeiro exame da OAB. Eu sempre brinco em sala de aula, eu falo assim, vocês nunca saberiam se eu não contasse. Nunca. Eu podia falar Agora, assim, passei de primeira. Posso falar? Posso fazer? Você Pode. falou o quê? O quê? Você nunca passou? Você não passou no primeiro Não exame? passei no segundo. Eu passei no primeiro, viu, gente? Eu passei no primeiro, que eu fiz direito. Sabe qual foi a minha média? 8. Ai, tá vendo? Fica aí quietinha as Tá vendo, duas. gente? Quando a gente 8. passa no primeiro, Passei, eu provo. fiquei na primeira fase, por 2 pontos, e eu falo pro pessoal, tá vendo? Por quê? Porque eu sei, porque eu estudei menos do que eu deveria, porque eu não foquei, porque as dicas que eu tô dando hoje eu não segui na época, entendeu? Quando eu fui pro segundo exame que eu prestei, eu falei, não, agora vamos corrigir o que tá errado, vamos botar ordem na casa, depois de ter chorado umas 2 semanas, achado que o mundo ia acabar, né? Depressão total. Levanta, sai da cama e estuda. Continua com as dicas. E a última dica, então, assim, ética salva vidas. Meus alunos até hoje falam, Pro, é verdade, nossa, acertei tantas de ética, isso me ajudou pra caramba. A última é, se prepare emocionalmente, né, sabe, de alguma forma, não sei, se você medita, se ouviu música, se toca rock, se vai fazer uma trilha no dia anterior, eu não sei, de alguma oração, forma, né? Se faz uma oração, se não faz, se você tente se preparar, porque o emocional geralmente uma das maiores causas de reprovação, não só no exame da ordem, como em concursos públicos, né? Porque eu tenho muitos alunos, eu estou dando um curso agora para alunos que vão prestar o exame da ordem na São Judas, e eles falaram assim, a gente não vai contar, a maioria diz assim, não vou contar para ninguém que eu vou fazer o exame da ordem. Vou fazer minha inscrição, vou lá no dia, não vou contar para ninguém, porque tem um peso. E aí? Vai fazer quando? E aí, filho? Quando que é o exame? Aí, o vô. E aí, meu neto? Já passou? E aí? Vai passar, né? E aí? Tem que passar de primeira. Então, começa aquela cobrança. Então, de alguma forma, você precisa se blindar. Eu acho que assim, blindar o seu emocional para que você esteja lá inteiro na hora da prova e dê o seu melhor, né? Dar o seu melhor. Isso é importante. Tá vendo, Fran? Exatamente. Muito difícil esse lance. Mas, gente, a profissão, como diz o Dr. Durso, a profissão mais linda do mundo é a advocacia. Eu também acho, eu tenho certeza. Eu tenho certeza. O Dr. Durso, ele fala isso, e é verdade. Mas, doutor, a gente sabe a beleza de toda a profissão, mas a gente, às vezes, nós estamos no século XXI, daqui a pouco 22, eu falo isso, mas uma coisa muito triste que eu vejo, eu estava comentando com a Fran nos bastidores, e a gente fala muito, sempre, todo dia, Sim. Ainda existe, mesmo com a Lei Maria da Penha, tudo, Sim. Eu fico horrorizado e quero já parabenizar pelo seu livro. Eu queria que a senhora falasse um pouquinho. Inclusive, eu deixei no carro, esqueci. Nos bastidores eu vou entregar um para cada um aqui. Mas olha, o seu livro contra a violência doméstica, eu estava conversando muito isso com a Fran, né, Fran? Eu queria que a senhora falasse um pouquinho sobre o seu livro e falasse sobre esse problema da violência doméstica. Eu atuo nas áreas civil e trabalhista, né? E civil acaba englobando muito direito de família. E aí, Manuel, assim, eu acho que há muitos anos eu percebo, eu falei isso outro dia num evento que a gente teve aqui na Câmara, inclusive, que de 10 pessoas, assim, geralmente, eu advogo tanto para homens quanto para mulheres, indistintamente, mas a maioria das pessoas, clientes que me procuram, a maioria é mulher. E aí, de 10 mulheres, por exemplo, que me procuram, é uma estatística minha, da minha vivência, 8 já sofreram algum tipo de violência, 6 dessas 8 não percebem que tinham sofrido algum tipo de violência, porque nem sempre a violência é física, né? Não tem a patrimonial. Não é só violência física, a psíquica. Principalmente hoje em dia a psicológica, a psíquica, tem a patrimonial, a sexual. Então, às vezes, quando a pessoa começa a contar, você fala, e aí você
de alguma forma, porque a gente não é psicólogo, mas a gente precisa alertar, né? Olha, isso que você está passando, isso não é normal, ou que já passou. Às vezes a pessoa ficou no relacionamento durante uma vida sofrendo violência sem ter essa ciência, sabe, do que ela vivia. E aí ela se liberta disso. Esse é um livro simples, até tá lá no meu Instagram também, depois se o pessoal quiser ver, mas assim, a ideia desse livro surgiu como? Eu fiz uma mentoria com o professor Cristiano da IXI, já fica aqui meu beijo, e ele me incentivou muito, porque ele falou, não, você também, né, todos nós que somos advogados, a gente tem algo que nos toca, né, que chamou atenção na nossa carreira. E eu acho que isso, eu pensei em escrever um guia, porque é um guia, um livro simples, para quem é leigo, inclusive. Eu quero, a ideia é que esse livro seja divulgado para o maior número de mulheres possível. E homens também, óbvio, porque todos os homens conhecem muitas mulheres, e os homens também precisam ter ciência, né? Do que é a violência, porque não existe só a física. Geralmente a gente vê na TV os casos de violência física, porque eles dão ibope, né? Sim. Claro, e infelizmente cada vez mais tem acontecido casos absurdos. Eu acho que a ideia do livro realmente é que veio da minha experiência e de me sentir, às vezes, sabe, como advogada, sentir que eu podia contribuir um pouco mais, claro, né? Porque sou advogada, sou professora, tenho conhecimento da prática. Não, a gente tem uma função social, né, como advogado. Sim. Esse livro é isso, o objetivo dele é cumprir a minha função social aqui, nessa minha passagem terrena, de uma certa forma, pelo menos nesse campo da família. Eu quero escrever outras coisas, mas eu quero que... E onde eu vou, geralmente, eu levo, sabe? Às vezes o evento não tem nada a ver, mas tem uma mulher que eu sei que eu vou poder entregar o livro, às vezes eu entrego o livro, leva para alguém, leva no bairro onde você mora, para sua casa, só para fazer a leitura, porque eu acho que quanto mais informação a gente tiver, eu acredito nisso, né? Que a maior arma que nós podemos ter é a educação. Eu acredito muito nisso. Então, quanto mais pessoas informadas e educadas nós formos, né, as gerações forem criando, daqui diz o Fórum Mundial que a equiparação de equidade de gênero vai acontecer daqui a 130 anos. Nossa. Tem uma pesquisa que fala sobre isso, gente. 130, a gente não vai ver. Minha filha não vai ver, os netos dela talvez vejam, né? Então, é uma previsão bisnetos. E esse é um assunto muito importante mesmo para a gente comentar, que nem a senhora falou assim, tem gente que não sabe. Porque a violência doméstica, ela começa muito sutil. Sim. Eu tenho um caso de uma amiga que ela começou assim, gente, olha só, ela casou com um rapaz, assim, parecia muito bom e tal. Aí ele falou assim para ela, olha, a gente não precisa de 2 carros. Vamos ficar com um só, a gente vende o seu. Aí ela, pela família, né, tudo bem, vendeu. Aí começou, olha, onde você precisar ir, eu te levo. Aí ele levava e buscava, então ela tinha horário para sair e horário para chegar. Olha aí. Aí passou um tempo, ele falou assim, sabe de uma coisa? Você trabalha muito, deixa o trabalho, você fica em casa, você vai ter mais tempo pra gente, a gente pode sair e tal. Aí ela deixou o trabalho dela. Caramba, e ela aí não percebeu. Exatamente, essa questão, assim, ela não foi percebendo, porque assim, é sutil, sim, né? E então, ele foi podando, ele falou assim, não, pode deixar, o que você precisar, só falar comigo que eu compro. Então, assim, ele tirou a locomoção dela, ele tirou o dinheiro dela, sabe? E aí começou naquela coisa, olha, eu só posso sair se ele deixar, porque ele tem que me dar dinheiro e tem que me levar e me buscar. E muitas meninas vêm assim, não, é o cuidado dele. Eles não é o cuidado, imagina, São Paulo, onde a gente vive, um lugar perigoso, imagina você sair sozinha, você... E aí ele foi cada vez mais cercando ela. Sim. Aí o que aconteceu? Chegou na situação assim que ela não ia mais no cabeleireiro sozinha, porque ela dependia dele. Isso também, né? A autoestima dela foi diminuindo. O que você via, aquela menina bonita que andava bem arrumada e tudo, já começou a andar de qualquer jeito, sabe? Não ia mais fazer uma unha, não ia mais fazer o cabelo, sabe? E aí você vê assim a opressão que ela tá vivendo naquele relacionamento. Quem tá de fora vê. Ela não via. O quanto ela mudou. E ela achava aquilo um processo natural das coisas. Normal, imagina, ele tá cuidando de mim. Imagina, eu não preciso trabalhar. Imagina, eu não ando... amigos, claro, porque ela não tinha mais locomoção. Sim.
sabe, para ela ir numa festa, Imagina. é ele que tem que levar. Nossa, Até da É família, ele né? que tem, Até é ele da que tem que família. buscar. Até- Então é isso que é o importante a gente levar para as meninas, essa informação, Sim. sabe? Porque quando elas verem esse tipo de relacionamento, elas sabem isso não é normal, Não. Sim. isso não tá certo. É. Sabe, hoje a gente precisa avisar as meninas novas aí que estão querendo namorar, Ó, 15, 16, 17 anos, 18, não é normal. Não. Não é normal, ciúme excessivo não é normal. Aquela pessoa que fica, ó, sua roupa não pode ser assim, não pode ser aquela. Tá certo que a gente tem o bom senso, né, de Sim, se vestir sim. e tudo. Mas assim, o ciúme excessivo não é diferente de dar uma normal. opinião. É, opinião é uma coisa. porque, Exato. né, nada precisa ser, eu acho que outro dia eu também ouvi uma delegada que trabalha na área falando que o homem, a mulher, os homens estão perdendo muito a noção do que até onde eles podem e o que eles não podem. Uhum. E às vezes não é proposital, é porque hoje em dia, de fato, alguns se sentem um pouco perdidos, né? E, claro, os que são conscientes não querem fazer isso com uma mulher, os que são conscientes. Mas Sim. nesse caso que você coloca, ele fez tudo pensado. Premeditado. Premeditado. Então é uma violência que, às vezes, quantos anos ela vai ocorrendo, porque demora. Tudo começa ali, né? Os autores falam que na lua de mel, às vezes a pessoa geralmente é muito carinhosa, amorosa, e por isso que a mulher, ela enxerga isso como um carinho, porque ela fala, não, imagina, aquele homem que era tão carinhoso, ele tá fazendo isso pra me proteger, ele tá fazendo isso porque ele quer o meu bem. Não, e as pessoas que olham falam assim, você tá reclamando do quê? Você tem tudo! Você tem tudo, exatamente. Vocês estão vendo aqui, gente? Isso é um aviso que nem a Fran tá colocando e a doutora Fran, é muito Porque importante muito isso. sutil, né? Então, assim, quem olha fala, você tá reclamando do quê? Você tem um homem aí que te leva e te traz, paga tudo que você precisa, não precisa trabalhar. Ó, Olha o vidão aí, que ó. você tem. Aí. E aí, Fran, entra, olha só o que acontece depois. Depois desse ciclo todo que vai demorar, até talvez demore, né? Quando ela se dá conta disso, possivelmente aí é porque ela também já sofreu uma violência física, talvez, ou não, mas em algum momento ela vai se dar conta de acontecer alguma coisa, que isso não é normal, né? E aí, para ela procurar ajuda, muitas vezes o que acontece? Isso eu tenho uma amiga também, que é a doutora Renata Krupp, que é delegada, beijo. A doutora Renata fala que muitas vezes a vítima de violência, a mulher vai à delegacia, ela não tem dinheiro, não tem ônibus depois para voltar, dinheiro para pegar um ônibus para voltar para casa. Sim. Que a própria delegada, os Escrivães. os escrivães ajudam com dinheiro do bolso, porque assim, a mulher não tem mais rede de apoio, porque a família muitas vezes fala assim, se você tá bem, e às vezes assim, a pessoa nem sabe que ela tá passando por tudo isso, porque ela se isolou, não tem mais rede de apoio, não tem dinheiro, não tem trabalho, dependência econômica, dependência emocional. Foi o que aconteceu com esse exemplo da amiga da Fran. Foi. Foi isso, E né? para ela sair disso, é muito difícil. E tem outro difícil. caso também que acontece, que é assim, às vezes uma violência vem acompanhada de um pedido de perdão, com flores, com bombom, sabe? Porque todo homem que é violento, depois ele quer ser bonzinho. Quase tudo. Ele baixou a poeira, aí lá vem ele, né? Uhum. E aí faz um agrado e tal, dando que isso nunca mais vai acontecer. Que volta, a lua de mel, depois volta, ele quer ficar bem novamente. Quer ficar bem na fita. E entra nesse ciclo. Por isso que é importante você já procurar ajuda no começo, né? Sim. Mas é difícil você enxergar isso no começo mesmo. E você tá falando das meninas novas, claro, a gente tem que orientar. Mas eu também, esses dias, conversando com uma geriatra, uma gerontóloga. E ela falou assim, Adriana, não se fala de violência doméstica, por exemplo, para as mulheres idosas na terceira idade. E o número é muito alto também. Nossa. E eu também fiquei assim, como você, assustada. Nossa, e aí, a gente fica pensando, às vezes a mãe ou a tia, que você nem sabe que está sofrendo uma violência patrimonial, né? Se a gente pensar, às vezes não é uma violência sexual ou física, mas às vezes é patrimonial. Até porque a pessoa já tem, né, já construiu uma vida, tem patrimônio, às vezes está ali com uma pessoa que é interesseira, tá só por interesse, e a família não vê, e às vezes ela também não vê. Então, por mais que a gente tem que formar, né, crianças, adolescentes, e para que eles cresçam já com essa informação, mas em todas as idades, isso acaba, a gente percebe que a falta de informação
é grande. E isso atinge todas as idades e todas as classes sociais, né? Todas as classes sociais. E a senhora sabe que eu falei isso das adolescentes, porque assim, a gente vê muito caso na televisão. Chama de senhora, gente. Eu tô me sentindo uma velha. Você, melhor. Começa de novo agora. Começa de novo, Mas é assim, eu falo muito disso porque a gente vê casos aí de meninas tão novinhas, né? A gente teve o caso aqui no ABC da Eloá, né? Não sei se você se recorda. A foi a do prédio, lembro. 15 anos, eu acho. Aí o que acontece? Quando você vai entender essa história, a menina tinha 15 anos, se envolveu já com um menino mais velho e era violento. Isso. Então, quando você vai saber da história deles e tal, o pessoal assim, não, já teve caso dele bater nela aqui na rua, sabe? Eu falei assim, gente, assim, essas meninas, elas precisam de orientação. Se não tem ninguém da família que oriente, que diga assim, olha, essa pessoa não é boa pra você. Isso, precisam de orientação, precisam de pessoas exatamente. Você sabe que abram os olhos. Quando eu tinha 15 anos, eu queria muito namorar com um menino lá. E eu queria. Histórias. Amor está no ar. Amor está no ar, E aí, a minha mãe falou assim, não, traz ele aqui em casa. Aí eu levei, né? Eu tinha 15 anos, levei ele em casa. Ele tinha 15 também? Não, ele era mais velho. Aí, ó. Não, acho que ele tinha uns 19 na época. Mas ele tinha carro, ele já era legal. Aí, olha, o amor está no ar. Pode filmar isso aqui. Love's in the air. And the rain is down. Vai lá, fala. Aí o que aconteceu? Sentou na sala, assim, meu pai e ela e tal, conversando. Aí ele falou assim, então, você sabe, né, que eu sou filho do fulano. Meu pai, conheço o fulano legal, ele. Minha mãe também conheço e tal, pessoas bacanas e tudo mais, não sei o quê. Aí tivemos um papo super legal, né? Aí o menino foi embora. Eu falei assim, mãe, aí, tá tudo certo dela? Não. Aí eu, como não? Você não vai deixar? Ela, não. Aí meu pai, você vai deixar? Não. Aí, eu falei assim, mas você não conhece o pai, a mãe deles e tudo? Eu conheço, mas não. Nossa, eu sofri. Gente, como eu sofri naquele dia. Olha a história. Olha que escreve de fome, sabe aquelas coisas de adolescente? Ficou doente. Tá, passou, ela não deixou, passou. Não. Quando eu tinha uns Ela não falou o motivo. Não falou. Quando eu tinha uns 20 anos, eu encontrei com ele na rua. Aí ele chegou e falou assim, Fran, tudo bem? Eu olhei pra ele assim, tipo, não reconheci. Aí ele chegou assim, não, lembra, eu sou fulano e tal, não sei o quê. Deu, oi. Aí eu fui lembrando, né? Aí eu cheguei pra minha mãe, eu encontrei com o fulano. Aí ela, como é que ele tá? Tá esquisito, mãe, tá estranho. Ela falou assim, Fran, ele sempre foi esquisito, estranho. Só você que não percebia. Olha só, esta é sua vida. Ela falou assim, por isso que eu não deixei você namorar com ele. Aí porque você agradeceu sua mãe, né? Porque minha mãe e meu pai tinham identificado o traço da personalidade dele que eu não tinha visto. Pai e mãe. Depois dos 20 que eu já tinha entendido algumas coisas, eu falei assim, gente, é por isso. Ainda bem que você foi libertação. Exatamente, então você fica pensando Mas assim, essas meninas precisam de orientação, porque a gente não tem noção, não tem discernimento para dizer assim, o que é bom, o que não é para elas. Perfeito. Vocês viram essa semana aquele caso, você tá falando né, que precisa de uma orientação de uma rede de apoio, e a gente falha, a sociedade falha muito nisso, né, o Estado falha, a sociedade falha. Aquele caso da menina em Pernambuco essa semana, vocês viram, de 10 anos, 10 anos, que foi morta na escola, por meninos de 11, 12 e até 14 anos, por 6 pessoas, ela 10, 11 anos, porque ela não quis ficar com o menino. Mas o detalhe ela entra no banheiro, se não me engano, não sei tantos detalhes, mas ela vai ao banheiro, aí o menino quer ficar com ela não fala não, ali mesmo ele já dá um tapa, um soco, alguma coisa. Tanto é que ela sai, tem imagem, ela sai do banheiro já machucada, sai do banheiro e vai pedir ajuda. Ela vai pedir ajuda para uma funcionária e tal. Não deram a mínima. Ela volta. E aí, não sei se ela volta ou se. Não sei o que aconteceu, assim. Porque não deram. Se tivessem dado algum apoio. Se tivessem ouvido realmente a garota, acho que já tinham isolado ela dos meninos. Já não deveriam. Aquilo não deveria ter acontecido, né, de forma alguma. Então, tanto é que tá se falando muito claro dessa omissão, a omissão que a própria, naquele caso, a escola teve, né? Então, assim, é um absurdo. Imagina, você vê uma criança sem o apoio de ninguém, e por conta de um não. Então, assim, qual é a educação que esses meninos estão recebendo também? O que eles têm como exemplo? Um não, se falar não, você tem direito de matar, de tirar a vida de outra pessoa.
de uma mulher ou homem, mas enfim, geralmente é mulher, né? A gente sempre fala aqui, mas é porque estatisticamente a violência acontece mais de 90% contra mulheres. Então, tem contra homens? Tem. E aí tem o Código Penal também para proteger, óbvio, mas assim, historicamente, a gente ainda sabe, infelizmente, que é isso que está acontecendo. Mulheres. E a OAB, ela tem feito um grande trabalho, assim, de debate mesmo, né? Tem feito vários círculos de conversa sobre vários temas. Sim. Eu vi que, inclusive, teve um círculo de conversas lá, um debate sobre tráfico de crianças, né? Também, que é um assunto muito importante, muito comentado. Teve uma série da Netflix esses tempos falando sobre isso, sabe? Trazendo luz para as pessoas, porque é um assunto que é pouco falado, as pessoas simplesmente somem, né? Eu já vi casos assim de irem até a delegacia para dar para dizer que a pessoa desapareceu, você fala assim, ela foi sozinha, ela deve estar com alguém, fugiu de casa. Então, assim, é um assunto que também precisa vir para o debate, precisa falar sobre isso, né? Com certeza. A OAB, a gente sempre, as comissões, a gente tem quase 80 comissões setoriais, né? Cada uma dentro de uma área específica. Então, a gente tem a comissão da de combate à violência doméstica, tem a comissão da mulher advogada, dentre tantas outras. Então, essas duas especialmente estão mais ligadas ao tema, né? A de penal, a de processo penal também estão. E a gente procura trazer vários temas. Toda semana a gente tem muito evento, muito curso. Toda semana tem evento, curso, simpósio, grupo de estudos. E os temas são dos mais variados possíveis ali, para que as pessoas realmente tenham acesso à informação. Não só advogados, né? Eu tenho muitos alunos que participam já ativamente da OAB. Eu acho super legal isso, que eles têm esse envolvimento. Está aberta também ao público externo, né? Tem tantas pessoas que às vezes nem advogados são e que estão ali. Às vezes você tem um médico, você tem um psicólogo, tem um dentista, tem um engenheiro que precisa, que inclusive fazem parte das comissões, porque as comissões você pode fazer parte como membro consultivo e ajudar com a sua expertise, né? Então, de fato, Fran, eu acho que a gente tem que debater, e a OAB, assim como Câmara, são os espaços certos, né? Eles existem pra isso, né? Combater, pra falar, né? Eu acho tão ruim, sabe, Manuel, quando eu ouço assim, não, faculdade também, é outro lugar. Você é professor, quando as pessoas falam assim, não, religião e política não se discute. Religião, política e futebol, né? Religião, ok, o Estado é laico, cada um tem a sua, a gente não tem necessidade de discutir se o direito a ter a liberdade religiosa, nós sabemos que é um direito constitucional, de ter ou não ter. Agora, política não se discute? Claro que se discute, só que, né, nos tempos em que nós estamos, se a pessoa tem uma opinião mais firme, ela é assassinada dentro de uma universidade, como foi o Charlie Kirk antes de ontem. Então, assim, independente das opiniões, assim, polêmicas que ele tinha, mas ele estava difundindo debates, ele fazia isso, ele fez isso a vida inteira. Foram 31 anos levando o debate para dentro de universidades. E as universidades sempre foram palco para debates. Grandes revoluções nasceram das universidades, não é? É verdade, dos centros acadêmicos. Exatamente. Começava ali o estopim, né? Geralmente dentro de um centro acadêmico. E aí você vê esse tipo de coisa, né? Que nem vocês estão colocando, e quem está nos assistindo vê. Poxa, eu estou numa universidade, numa faculdade, eu tenho que expor minha ideia, todo mundo tem que respeitar, né, professora? Com respeito, com respeito. Agora, porque eu pus uma ideia, ela vem e me bate, você vem e me bate, me espanca, eu sou morto. Pelo amor de Deus. Então o direito de ir e vir, não é? Sim, cadê o meu direito de ir e vir? Liberdade de expressão. Aí você vem me bater, você quer democracia. Então eu acho que assim, gente, nós estamos no século, né, 21, então eu não posso expressar. Quando era ditadura, tudo bem, era uma coisa. Agora nós estamos num Brasil diferente. Então, e política, quem não fala de política? Nós vivemos em política, né? Uma coisa, doutora, com base assim, na liberdade de expressão, né? Sim. Tem se falado muito aí sobre a regularização das mídias, né? Sim. Até mesmo por causa das fake news e tal, assim. O que a senhora acha sobre isso? Porque regular as mídias, né, a gente vai conseguir evitar uma fake news? Ou isso vai mais prejudicar do que ajudar? Porque daí a gente vai tirar a liberdade de expressão das pessoas, a liberdade delas expressarem o pensamento. Da imprensa. A imprensa. Né? Como que a senhora vê essa situação? Eu acho que tem que tomar muito cuidado com isso. Até porque a gente já, no meu ponto de vista, a gente já tem regulação. Tem LGPD, tem a lei do Marco Civil da Internet, tem o Código Civil. Você tem uma série de legislações que já dão conta de quase todas as situações. Então,
Talvez você possa regulamentar a questão um pouco mais, né, da ação dos provedores, etc., algumas questões, mas nós já temos regulação para isso. Agora, à medida que você começa a regular demais, no sentido de talvez tolher as pessoas, censurar, e isso eu tenho medo, porque eu não vivi a ditadura, mas é o que você está falando. Eu conheço pessoas, outro dia a gente fala, né, conversei com uma pessoa que viveu, e então assim, que não está muito longe a ditadura, não está muito longe, então poxa, a gente vive numa democracia desde 88, isso é extremamente, a gente tem que, sabe, dar graças a Deus que a gente vive numa democracia e não num regime militar. Eu conheci uma vez também um senhor que ele sobreviveu ao Holocausto. Olha. Ele foi na São Judas dar uma palestra, ele deve ter uns 90 anos. Olha que legal. 90 e poucos anos, ele sobreviveu, a família dele toda foi exterminada. Ele ficou sozinho no mundo, e aí ele contando dos horrores, né, que ele passou quando era criança, que ele lembrava dos horrores que ele passou ali. Então, claro, eu sei que não tem medida desproporcional uma coisa com a outra, mas até você chegar, talvez as coisas cheguem numa situação dessa tão horrenda como aconteceu lá atrás, por conta desses pequenos, digamos assim, você vai tolhendo daqui, tolhendo dali, você tira um direito daqui, tira um direito dali, daqui a pouco a gente, por isso que hoje tem tanto também discurso de ódio nas redes sociais. Sim. Não dá para você ter uma opinião, às vezes eu brinco, eu falo assim, gente, minha opinião é essa, e não adianta fazer cara feia. A minha opinião é essa. Você pode fazer cara feia pra mim? Pode, desde que você não me insulte, também me desrespeite. E eu não sou obrigada a concordar com a sua também. Posso fazer uma careta pra você, óbvio, o máximo, talvez, mas não é o caso também, né? Eu brinco lá, né, com essa coisa da careta, porque às vezes a gente fala uma coisa que o outro não gosta, você fala, ai, não. Faz umas caras de bocas. Mas assim, eu sempre falo pra eles, a gente tá na universidade. Cada um você tem que, eu falo, não seja daquele universitário que fala, mas por que você pensa assim? Porque sim. Pô, coisa feia. Porque sim justifica. Então, assim, por que você é a favor de tal coisa? Porque sim, porque é melhor. É melhor porque... Não, cria um raciocínio, cria um fundamento. Só que hoje em dia, a maioria das pessoas as pessoas parecem que são donas da razão, e aí criou-se aquela coisa de... O mundo tá dividido, né? Quando não é azul, amarelo, é verde, rosa, é direita, esquerda, e tal. Então, quando você tem uma opinião, às vezes até moderada, ainda acham ruim, tá? Quando você tem uma opinião moderada. Porque eu falo, eu sou do centro moderado ali, politicamente. Então, ora eu acho ideias de um determinado lado legais, interessantes e boas, ora eu acho de outro lado. Nossa, não pode, não, você tá em cima do muro, você não pode pensar assim. Mas como não? Mas é o meu pensamento, eu penso que as ideias políticas têm que ser boas para a sociedade, independente do partido, né, do qual elas venham, ou do político, enfim. Mas porque aí a gente cresce achando que não pode discutir política, não pode discutir, o pessoal, não aguento mais falar de violência doméstica. Enquanto ela não diminuir ou não acabar, vão continuar não aguentando. Porque a gente vai continuar falando. A gente tem que falar sobre isso. Imagina. Não é? Exatamente, mesmo você não tem que deixar, né? Tem que falar, né? Tem que falar. A gente vai fingir de conta que não existe. Não, tem que falar. Mesmo porque tem muitos casos assim que as pessoas falam assim, não, isso é cultural. Né? A grosseria é cultural, porque o povo é daqui, é dali, é de tal cidade, eles são assim mesmo. E não é isso. Não é isso. Não. Daí é pessoal, não é cultural. Né? Esses dias eu vi uma entrevista com uma mulher, ela é CEO de uma grande empresa, que agora eu não vou me lembrar, mas ela estava dando uma entrevista, acho que para Exame, e ela falou assim, eu trabalhei nessa empresa há muito tempo, fui galgando ali outros cargos, e quando eu cheguei a CEO da empresa, os homens, eu tive que mudar a minha forma de ser, porque ela disse que ela era uma pessoa
assim, bastante, carismática, brincalhona e tal. Quando ela chegou ali num cargo de liderança, no maior cargo de liderança da empresa, ela precisou ter uma postura mais rígida, digamos assim, mas normal por conta do cargo que ela exercia, rígida, não grosseira, rígida no sentido de que ela liderava uma empresa inteira. E aí, muitas vezes, quando ela colocava uma posição numa reunião, ela dizia assim, que havia comentários de, olha como ela é grossa, olha, nossa, olha como ela fala. E a mesma forma, se fosse um homem falando da mesma forma como ela falaria, no homem aquilo não causaria estranheza, sabe? A mesma coisa que, por exemplo, né, às vezes um homem tá numa reunião, sei lá, às vezes bate na mesa, não, você vai me entregar isso amanhã, sei lá. Tudo bem, o homem pode. Se a mulher... Vai me entregar isso amanhã. Ai, que louca, que descompensada, que desequilibrada. Sabe que tem pessoas que não gostam. Você sabe que tem pessoas, isso até uma vez minha mulher falou, tem homens, não sei, a Fran também, que já trabalhou em vários veículos, tem homem que não gosta de ter mulher chefe. Vocês já viram isso? Sim. Prefere um homem com homem. Tem gente que não aceita profissionalmente. Até mulher prefere ter homem chefe. Exatamente, homem-chefe, por exemplo. Tem homem que não aceita. Eu acho assim uma coisa tão absurda. Você já viu isso? Porque você não mede a pessoa pela competência, pelo gênero. Não, pelo gênero. Isso. Então, eu tinha uma amiga que ela era arquiteta. Aí ela falou assim, Fran, é muito difícil quando eu chego na obra e eu tenho que dar ordem para eles, porque eles querem mudar a minha ideia. Eu chego e falo assim, o tijolo tem que ficar aqui. Eles, não tem, não vai ficar bom esse tijolo aí, não. Ela falou assim, se fosse um homem, eles obedeciam. Agora, como é uma mulher, eles querem mudar a minha ideia. É estranho, sabe? Parece, e assim, não é vitimismo, gente, porque isso acontece mesmo. Então, assim, parece que a gente não tem a mesma credibilidade, a mesma competência, daí a gente entra nas questões de diferença salarial, de processo seletivo em que, às vezes, você é excluída só por ser mulher, tá? Claro, não vão falar isso pra você, mas porque você tem filhos, porque você é mulher, porque você pode vir a engravidar de novo ou não, enfim. Então, isso acontece mesmo, a gente não tem a mesma credibilidade. Claro que isso vem mudando bastante, graças a Deus, vem mudando. Eu lembro quando eu estudei na faculdade de Direito, a maioria dos professores eram homens, né? Hoje, a maioria dos alunos, naquela época já era meio a meio, mas metade homem, metade mulher, mas hoje tem muito mais professoras, mulheres, pelo menos lá na São Judas, nas outras faculdades que também deve estar bem equilibrado. Salas de aula, a maioria é mulher, a maioria dos estudantes é composta de mulher, a maioria dos cursos, direito, a mulherada está dominando o mundo, né, gente? Meu Deus, aí, ó. Aí, meninada, eu tô no meio de duas aqui, já querem dominar aqui o Pedro. Mas não vai. Mas, doutora, eu sei que o papo tá bom, mas eu tenho um assunto que eu quero falar que você sabe que no jornalismo a gente não gosta muito, a Fran também sabe, e todos vocês, a gente não gosta muito de falar, não se noticia muito suicídio. Mas teve um fórum aqui muito importante, do Setembro Amarelo, aí o 4º Fórum de Combate. Vai acontecer, eu falei errado, que vai acontecer. Eu queria que a senhora falasse um pouquinho, obrigado, que vai acontecer no próximo dia 20, o 4º Fórum de Combate ao Suicídio. Então eu queria que a senhora falasse um pouquinho para todos nós. Bacana, no dia 20 de setembro, às 16 horas, lá na Câmara. Eu vou participar, inclusive, desse evento, vai ser muito bacana. Ele foi a Cris Pereira, que é presidente do Instituto Mulheres Extraordinárias, que faz eventos maravilhosos aqui na cidade. Ela vai trazer vários profissionais, não só eu, claro, vários profissionais de várias áreas para a gente falar sobre este assunto que é importantíssimo, porque no mundo em que a gente tem tanta tecnologia, né, Fran, eu vejo que a gente tem cada vez mais isso aqui, né, o contato com a pessoa, olhar, quanto tempo a gente se falou, quanto tempo a gente demorou para se conhecer pessoalmente, não é? A gente só pelo celular, né, gente, por mensagem. E aí eu acho que as pessoas, não sei, é que nós crescemos num mundo em que a gente tinha pessoas para conversar, a gente brincava na rua, conversava com um amiguinho, com uma amiguinha, depois começou a crescer, tinha namoradinho, tinha amigos na escola. Sim. Não sei, parece que nós vivemos um mundo onde havia mais pessoas à nossa volta. Agora, as pessoas são muito solitárias no geral, então a gente vê, eu mesma já tive casos de alunos que vieram conversar comigo assim, que estavam numa situação e aí você tem que ser sensível para perceber quando a pessoa precisa de você. Sim. Bem lembrado. Eu já tive mais de um caso de alunos que às vezes me chamou no WhatsApp ou me chamou, pro tal, eu não tô mais aguentando, aí você começa a
perceber as frases da pessoa. Se ligar, né? Aí eu falo, não, calma, o que está acontecendo? Eu posso te ajudar em alguma coisa? E às vezes a pessoa só quer que você escute ela por 10 minutos, 15, Olha. 20. E uma vez a pessoa estava assim, prestes a fazer uma loucura. Eu falei, não, você é jovem, calma, não é assim. O que eu posso fazer para te ajudar? Mas assim, ele só queria conversar. E às vezes dentro de casa os pais não percebem, e não é uma questão de idade também, né? A gente vê como cresceu nos últimos nem de nível décadas. social, porque tem muita nível gente social. que você olha e fala assim, nossa, a pessoa tem tudo, ela tem dinheiro, é Sim. pessoa conhecida, às vezes é um influencer, Sim. né? A gente viu tantos casos aí, né, de verdade. pessoas conhecidas. Pessoas O que- Whindersson falou sobre isso, esse Sim. tipo de depressão, Whindersson que já Nunes. teve, É verdade. já teve, Milionário, cara. É. um problema assim, e ó, tá sempre no meio de muita gente, Sim. milhões de seguidores, fazendo show Rico, com muita gente, rico. com dinheiro e tudo. Sim. Então é um caso que ele pode pegar qualquer pessoa. Qualquer pessoa. Eu acho que é por isso, sabe? Outro dia eu fui no Fórum João Mendes, lá em São Paulo. Eu falava, gente, quando eu estagiava aqui, tinha pessoas, isso aqui era Lotado. fila de elevadores, eu conhecia todos os cartorários, É legal, conhecia né? o rapaz do protocolo, o Marcelo, passei tantos 10, 15 anos, sei lá, enfim, a vida inteira, né, advogo há 25, mas eu sempre trabalhei para lá, para o centro, e eu ia, em todos os fóruns a gente conhecia alguém, Sim, né, Manuel? eu E aí advoguei fazia assim. amizades do pessoal que trabalha lá, dos funcionários fora. Aí outro dia eu fui lá e falei, gente, isso aqui tá parecendo uma cidade fantasma. O mesmo. centro de São Paulo parece fantasma. Você vê um advogado entrando no fórum, um a cada meia hora. Parece que não existem mais pessoas. Eu fico assim, meu Deus, parece que eu vivi. Eu costumo falar que parece que a gente viveu 200 anos em 20. Foi. Eu tenho essa impressão. Muitas audiências hoje são online, né? A maioria online. Tem muitas. Eu gosto muito da presencial, eu gosto de estar ali, né? O legal, sabe, Fran e doutora Adriana, é quando a gente ia no fórum, que eu advoguei um tempo, e era legal, é uma experiência, né? A gente ia lá, fazia o protocolo, batia o sininho, pegava a senha. Pô, não, doutor, eu quero ver o processo 1046-2005. Ah, doutor, tá aqui. Aí você fazia, olhava de trás, porque tem que ser chinês, tá? Aí você olhava, de trás pra falava assim, é de chinês, tem que olhar. Aí falava, eu tô lembrando o meu tempo. Aí falava assim, ô doutor, pois não. Falava assim, escuta, eu preciso fazer carga. O que é fazer carga? Você deixava a tua OAB, ia lá no Xerox, lembra disso? Ia lá tirar a Xerox. Então tinha que fazer isso, então era gostoso. Aí você encontrava o Fran, doutor Adriana, vamos tomar depois um café. Hoje tem isso? Tem a Santa Teresa, lembra da padaria Nossa, Santa Teresa? Tem uma coxinha lá, gente. Outro dia eu fui lá, me deu... A crise saudosista. Eu fiquei sentada e falei, gente, a padaria é centenária. Centenária, não estão fazendo propaganda, mas Vocês podem patrocinar o podcast. Mas, fica a dica. Fica a dica. Mas assim, Mas, tem uma Cochópolis que é maravilhosa, lembra? Mas assim... E os advogados diziam, vamos tomar um café? Ficava Lotado, Fran, lotado, gente. A padaria. Nada. Gente, pra onde foram as pessoas do mundo? É que nem aqui o Fórum de São Bernardo, aqui no Fórum de São Bernardo, é a mesma coisa, Fran. Nossa, eu lembro, o pessoal saia com aqueles carrinhos, sabe, com um monte de processo, ia devolver e tal. Hoje tem? Aí, doutora Adriana? Nada. Não tem. Então, assim, esse fórum que vai acontecer dia 20 de setembro é aberto a todo o público externo, homens, mulheres, profissionais, né? A população aqui de São Bernardo, mas profissionais também que queiram participar, porque é um debate muito importante. A Cris Pereira, que é a presidente do Instituto Mulheres Extraordinárias, que está organizando o evento, mas se você puder ir, esteja lá na Câmara Municipal de São Bernardo, vocês já estão convidadíssimos, claro. Eu acho que todos esses assuntos são doloridos, mas são importantes e necessários. E nós que temos, eu digo que assim, nós aqui, você que está assistindo a gente em casa, a gente que tem acesso, que teve acesso à educação, nós somos tão privilegiados. Graças a Deus. A gente precisa fazer a nossa parte, que é isso, incentivar um debate, incentivar uma discussão, levar informação. Tanta gente ainda não tem acesso a essa informação, então a gente é tão privilegiado. Eu agradeço muito, por isso também. que... E esse debate, ele é necessário para mudar. Sim. Né? Porque a partir do debate é que a gente consegue entender e mudar algumas coisas, né? Nem vai ter um debate lá na OAB agora no dia 24 de outubro sobre a inclusão de pessoas com deficiência também, né? No mercado de trabalho. Então isso. é importante para saber o que a gente pode mudar, o que a gente consegue fazer juntos. Né? Se a gente consegue, como sociedade, cada um ali dentro da sua função, do seu trabalho, onde a gente pode ir a crescer, né? Trazer algo de bom para a vida de outra pessoa. Por isso que é importante você participar,
você acompanhar o site, acompanhar a nossa TV aqui, a Passo TV, acompanhar o site, né, Fran? Porque você vê um monte de coisa que tem a OAB. E tem vários cursos. Fala aí qual é a importância dos cursos. Gente, olha, eu acho que nós temos aqui em São Bernardo mais de 7 mil advogados e a gente quer que cada vez mais a advocacia venha participar efetivamente, porque nós temos toda semana, acompanhem através do Instagram, através do site da OAB de São Bernardo, vocês vão ter. A gente tem, de fato, toda semana cursos, palestras, pós-graduação da ESA acontecendo lá dentro, grupos de estudos de família. Eu dou um grupo de estudos de processo civil, uma mentoria, um grupo de estudos. A gente tem vários eventos, por exemplo, doação. Outro dia nós tivemos a doação de feira de adoção de animais. Ele falou sobre o trabalho social da OAB, o trabalho social é muito grande. É o trabalho social. E a maioria dos eventos são gratuitos. Às vezes a gente pede o quê? Uma doação de um item de higiene, porque a gente ajuda várias casas assistenciais. Então, as pessoas precisam voltar, não que elas não estejam lá, mas quem ainda, talvez a pandemia, ela afastou muitas pessoas no geral, né, dos eventos presenciais. E muita gente, eu sei que a nossa vida é corrida, todo mundo tem uma vida corrida, mas, sabe, cada palestra quando eu tô lá dentro, cada palestra que eu ouço, eu aprendo alguma coisa, todo mundo aprende alguma coisa sempre. Sim. Você nunca sai o mesmo depois de um lugar que você frequentou, de uma palestra que você assistiu, de um livro que você leu. A gente sempre vai se melhorando. Eu acho que o advogado e a advogada de São Bernardo, venha para nossa casa, porque a nossa casa, é sua, é minha, é a nossa casa. A gente precisa participar mais. Tem muitos assuntos interessantes. Talvez não interesse todos para você, né? Para você, mas aí você vem naqueles, seleciona, mas acompanha, porque a gente tem, nossa, tem tido muito evento. E tem gente importante vindo para cá também para as palestras, gente. Não é só coisa pequena, não. É grande, né? Do trabalho esses tempos, Sim. O presidente do TRT da segunda região, que é o Dr. Valdir Florindo, já fica aqui nosso abraço, sempre está nos prestigiando, né? Os vereadores todos aqui de São Bernardo, a gente sempre conta com o apoio de todo o legislativo, do executivo. Uma coisa muito bacana que foi a gestão do Dr. Bertanha que fez, eu estou no meu quarto mandato realmente, comecei a galgar ali meu espaço dentro da OAB há mais de 10 anos, né, mas na gestão do Bertanha, né, Dr. Bertanha, a gente percebe que, de fato, ele furou uma bolha ali e abriu a OAB de uma forma que outros presidentes ainda não tinham feito, que é para trazer, de fato, a Procuradoria, por exemplo, o advogado público para dentro da OAB. Bom. Né? A Procuradoria está sempre lá conosco, tem comissão, tem eventos, eles participam muito ativamente conosco, trazer o legislativo, trazer o executivo. Então, independente de partido político, porque a OAB é um órgão apartidário, mas é um órgão que precisa do apoio dos poderes da cidade. Né? Nós precisamos trabalhar juntos, todos em sintonia ali. Então, o Bertanha faz um trabalho maravilhoso, porque ele une as pessoas, ele é um agregador de pessoas. E ter um presidente assim, à frente da OAB, hoje eu estou aqui representando ele com muito orgulho, eu tenho muito orgulho de fazer parte dessa equipe da diretoria da OAB de São Bernardo e de estar ao lado dele, porque ele é uma pessoa incrível, não só dele, da Monique, da doutora Monique, doutor Humberto e do doutor Tiago, que são maravilhosos. Toda a diretoria da OAB. E como é que está sendo a experiência? Até eu estava comentando que agora a senhora é a vice-presidente, mas agora interinamente, como é que está a emoção? Hoje eu estou presidente. Está presidente. Então, como é que é essa emoção? Até pessoas que vão assistir a nossa entrevista, como é que está sendo essa emoção? Hoje eu fiquei emocionada mesmo, viu, Manuel? Eu penso assim, né? As coisas acontecem na nossa vida e nada é por acaso, às vezes. Porque essa semana nós tivemos uma entrega de carteira, aquela que você não pôde estar lá, né? Nós tivemos aquela entrega. Naquela entrega, havia muitas mulheres ali. E até a Luana Eloá, que é vereadora da cidade, que foi minha aluna também, ela foi minha aluna, e foi professora na FAPAM, foi presidente de comissão, e ela falou assim, nossa, nós estamos vendo um momento em que nós temos uma prefeita mulher, interina também, mas é uma prefeita mulher, uma presidente da Câmara mulher, interina também, uma presidente da OAB mulher, interina também. É um momento em que muitas mulheres hoje em São Bernardo estão assim à frente de cargos, ainda que interinamente, né? Mas cargos importantes e que, né, de relevância. Então, e aí hoje, quando a subseção fez 59 anos, eu falei, nossa, que é bacana saber que você, não é pelo cargo, não é isso, eu acho que pela representatividade que isso significa, porque assim, não é a Adriana,
são todas as mulheres, a maior parte das presidentes de comissão são mulheres, a gente tem mulheres incríveis, maravilhosas, tem homens incríveis e maravilhosos também, porque aqui ninguém é contra ninguém, gente. A gente fala muito da pauta Não é porque feminina. a gente elogia as mulheres que a gente é contra os homens. Bom. Gente, Obrigado. claro, nós somos a favor das mulheres, mas também dos homens. Obrigado. Às vezes ficou meio assim, né? Obrigado, hein? Obrigado. Obrigado, gente. Vocês, desde que vocês também, né? Fiquem do nosso lado. O homem que tem princípios e valores vai ficar do lado da luta da pauta feminina e de outras pautas, tantas aí que existem, que são importantes, né? Então, é uma honra, assim, presidir internamente. Sim. Vejo o trabalho que o Dr. Bertanha tem, né? A gente sabe. Ele esteve aqui, você viu, né? Dr. Bertanha veio, falou bastante, conversou. Pois e a gente sabe que tem boas mãos, não tá, Fran? Não, eu agradeço. Hoje, por exemplo, o dia foi bem corrido realmente por conta de... Todos esses dias eu tenho feito aí com muito... com muita dedicação o trabalho dele, junto com os meus colegas, advogados, lá à frente da diretoria, junto com todas as presidentes de comissão, junto com as... Olha, tem pessoas muito importantes que não podem faltar. Se essas faltassem, eu não conseguiria fazer nada disso. Que são os funcionários da OAB. Aqui eu deixo um beijo, assim, de verdade. Sou muito grata a todos. Quero deixar aqui meu beijo a todos vocês. Não vou nominar todos, porque senão pode ser que eu esqueça algum nome, vocês vão ficar tristes comigo. Mas todas e todos vocês são muito importantes, porque sem elas e eles, a maioria também é mulher, eu não conseguiria nada disso, nada, porque são elas e eles que dão apoio ali pra gente todo dia. E é verdade, eu trabalhei uma época lá na OAB, que eu fui assessor lá, e esses funcionários são demais, eles maravilhosos. São incríveis. E agradecer também ao presidente Leonardo Sica, né, que é nosso presidente da subseção, da seccional em São Paulo, né, que faz parte da diretoria da nossa subseção de São Paulo, que está, obviamente, que a OAB São Paulo está fazendo muitos eventos maravilhosos também. Eu tenho participado de vários, os que eu posso, eu vou também. Eu soube do dia do advogado. O dia do advogado foi bombástico. Ela estava derrubando corações, a presidente interina. Ela estava derrubando corações lá. Amor, Lobos in the Air. Tá no ar. Mas assim, nada se faz sozinho, Manuel, nada se faz sozinho. Eu acho que uma das maiores virtudes do ser humano é se manter humilde, né? Porque assim, ora você tá num cargo, ora você não está mais, mas você tem que manter sua essência, se manter... Não esqueça as raízes. Não esquecer as raízes, os seus valores, porque você pode ser hoje presidente, você pode ser ou não ser presidente. Você é uma pessoa com valores, com um propósito. E que vai deixar uma marca, um legado, né? Porque é que nem aquela música, tudo é uma nuvem passageira. E é verdade. É verdade, eu estou meio poético hoje, eu não nuvem passageira, eu estou poética. Não, porque é verdade. Hoje você é uma apresentadora, amanhã você não é, você é uma presidente, amanhã você não é. E aí? A essência é sua, a minha... É a sua marca, é o que você falou. É deixar a sua marca. Acabou. Fazer o bem, sabe? Fazer o bem para as pessoas. Não faz mal a ninguém. Não fazer mal para ninguém, porque também... Tudo que a gente planta, a gente vai colher, colhe aqui mesmo, no meu ponto de vista, e porque o mundo dá voltas e mais voltas, e quanto mais nós fizermos o bem, mais o universo vai conspirar para a sua vida prosperar, né? Doutora Adriana, que delícia o nosso papo. Não, para. Gente, eu falo muito. Para. Já? Acabou já? Não, peraí, deixa eu olhar para você. Agora, já acabou? Finalizar. Socorro. Help, acabou. Por mim, eu ficaria aqui mais tempo. Eu também. Então, coisa para comer. Tem muito aqui. Para falar. Dá pra gente fazer outro. Mas mas você já está convidada. Já. Muito obrigada. Muito obrigada. Muito obrigada pela sua presença. Eu que agradeço. É uma alegria ter você aqui. Eu que agradeço. Você. Não, hoje em dia as pessoas estão envelhecendo mais tarde. Uns 90 anos. Aí tá bom. Mas olha, já fica convidada aí mais vezes, viu? Eu agradeço muito. Eu queria deixar então aqui meu reconhecimento, minha gratidão a vocês dois, Obrigada. tá? Pelo convite, a TV Passos ABC, por essa oportunidade, porque muitas pessoas incríveis também já passaram por aqui, colegas meus e outros tantos, né, e todos os episódios estão lá no YouTube para vocês assistirem. Queria só deixar um recadinho aqui, que eu vou lançar um curso também agora, viu, Manuel, que é para ajudar os advogados, assim, vocês serem informados. Na verdade, já fiz esse curso algumas vezes, mas agora eu estou transformando ele num produto digital, que é um curso sobre petição inicial, e ali eu vou mostrar na prática como elaborar a petição inicial sem o chat GPT, porque para usar o chat, primeiro você tem que saber elaborar sem, né? Então eu tô trazendo
trazendo esse curso como um produto digital bem bacana. Depois o pessoal, se quiser acompanhar lá no meu Instagram, que é adrianaprete.adb, acompanhe. Queria agradecer enormemente a TV Passos, de verdade, em nome de toda a diretoria da OAB São Bernardo. Eu adorei. Presidente. A gente fala muito, né? Mas você vai voltar, né, Fran? Já está convidado, pronto. A OAB é uma grande parceira. Parceira nossa, aqui, é uma delícia receber vocês. Nossa, obrigada. Vocês sempre agregam muito ao nosso debate. Perfeito. Obrigada, a gente que agradece. Muito obrigada. A gente que agradece. E você que nos acompanhou até aqui, não esquece de seguir o nosso canal, já deixa um comentário lá, manda um comentário aqui para a doutora Adriana. Se tiver alguma pergunta, pode colocar lá também, que ela vai responder para vocês. Pode colocar que eu respondo. Pode colocar. E também siga as nossas redes sociais. Vai lá no Instagram também. Siga a gente lá, comenta, compartilha, que isso é importante, né? Para o Instagram entregar mais o nosso conteúdo, Sim. também é importante seguir o YouTube para que ele possa entregar para mais pessoas, para que ele entenda que esse é um conteúdo relevante e importante, Com né? certeza, com Para certeza. ser compartilhado. Também quero agradecer aqui as empresas que têm apoiado o nosso trabalho. Muito obrigada a Motiró, que é uma construtora e incorporadora. Muito obrigada a Deluca, que trabalha com mão de obra terceirizada. Também quero agradecer a Fame Brindes, que tem mandado os brindes personalizados aqui pra gente. Muito obrigado por acreditar no nosso trabalho. E eu só tenho que dizer muito, muito obrigado por ter a doutora Adriana e ao lado a grande jornalista Fran Passos. Acompanhe, siga os nossos passos, acompanhe não só esse, como os demais programas. Então um beijo e até o próximo. Tchau! Gente, até a próxima. Até a próxima.